presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023. Quem traz informações para a gente agora é o Marcelo Matos. Marcelo, o presidente vetou aí 36 trechos dessa lei, é isso? Exatamente, Cláudia, e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan, a LDO, né, que define as despesas e também todo o ordenamento financeiro do país para 2023, foi aprovada pelo Congresso antes do recesso. Ela autoriza justamente o recesso parlamentar e, portanto, hoje houve a publicação no Diário Oficial da União, como você disse, 36 vetos. Dentre um desses vetos está aquele que praticamente blindava, né, um artigo lá, que o orçamento das universidades federais. Então o presidente vetou esse veto, ele promoveu esse veto com a justificativa de que não haveria, portanto, uma questão contábil ali necessária para essa situação envolvendo, portanto, as universidades federais. Mas nós temos outros índices que foram apontados aí na LDO. A expectativa de uma alta para o produto interno bruto do ano que vem em 2,5%. Uma inflação na casa de 3,3% para 2023 e também o salário mínimo na casa de R$ 1.294, portanto, sem a correção da inflação, sem um ganho real, portanto, de valor. E a taxa de juros Selic, que hoje está acima de 13%, a expectativa, então, 10%. Então, essa LDO, outra questão muito polêmica que foi mantida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o chamado orçamento secreto, né? Foi a forma lá que o Congresso agora praticamente virou uma moeda de troca entre os parlamentares, o apoiamento das iniciativas do governo, na discussão dos projetos. Então, claro que a base governista acaba recebendo aí emendas, os deputados fazem as indicações e nesse momento, inclusive, há toda uma investigação da destinação dessas emendas. O Supremo Tribunal Federal chegou a proibir a execução desse orçamento. Depois nós tivemos a revisão. De qualquer forma, um tema bastante polêmico, mas está mantido, então, o chamado orçamento secreto para o ano de 2023. A gente sabe que informalmente lá os deputados eles negociam e depois isso é colocado na peça orçamentária e aí as emendas são colocadas justamente nas bases. Principalmente a gente sabe que nesse ano, então, ano de eleição, você imagina toda a movimentação política para acolher as suas bases e, é claro, para que todos possam manter os seus assentos, as suas cadeiras aí, justamente lá no Congresso Federal em Brasília. Cláudia. Muito bem, o orçamento secreto continua então em 2023, informação do Marcelo Matos. 2h28, a gente segue falando de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Por essa razão, a nossa produção preparou uma arte aqui para a gente entender melhor um pouco dos principais pontos e também os vetos do texto que foi sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, relembrando algumas dessas informações trazidas pelo repórter Marcelo Matos. Então, expectativa de crescimento de 2,5% do Produto Interno Bruto, o PIB, no ano que vem. A expectativa da taxa de câmbio. Então, cada dólar, segundo esse documento, deve ficar em R$ 5,30. Já a expectativa para a taxa Selic de 10%, já o IPCA em 3,3%. Então, a previsão do salário mínimo na ordem de R$ 1.294 em 2023. Esse valor representa acréscimo de R$ 82, então sem reajuste real acima da inflação. Mas é muito importante a gente salientar que esse valor aqui ele pode sofrer alteração justamente porque ainda estamos no mês de agosto, então até dezembro pode sofrer algum tipo de alteração, ajuste mínimo em razão dos juros e da inflação até o final do ano. Então, agora, dispositivos vetados no texto. Então, a possibilidade de alteração da meta de resultado primário em decorrência do uso do IPCA como referência para a inflação, vetado. Necessidade de devolução de recursos não utilizados por entes federados à União, vetado. Outros dispositivos, possibilidade de organizações sociais receberem recursos por termo de colaboração com entidades filantrópicas. Esse item também foi vetado. E a previsão de direcionamento de recursos do orçamento do Ministério da Saúde para implantação de sistemas fotovoltaicos em entidades privadas. Esse também foi vetado no texto por Jair Bolsonaro. Agora é importante a gente salientar, viu, Cláudia, para as pessoas que nos acompanham, que essa LDO, ela aponta justamente as diretrizes para
a utilização dos recursos do país. Mas o orçamento, propriamente, vai ser votado no final do ano, em dezembro. Isso geralmente ocorre nas 2 últimas semanas de trabalho dos parlamentares. E a Jovem Pan, claro, vai acompanhar.